princípio da primeira menção. Que é o princípio da primeira menção em alguma coisa na Bíblia, define então todo o resto. A importância daquele assunto em toda a Bíblia. Por quê? Porque o primeiro é muito importante. Por que que Deus diz que todo o primeiro era consagrado a Deus? O primeiro, a cria do animal, não era do homem, era de Deus. A primeira colheita, as primeiras sementes que saíam da colheita, não era do homem, era de Deus. Tudo, o próprio filho, Ana pegou o primeiro filho e semeou em Deus, consagrando todo o resto. A Bíblia diz que depois ela teve 7 filhos. Quando nós consagramos os primeiros minutos do ano na presença de Deus, nós estamos consagrando todo o restante do nosso ano. Quantos querem um ano abençoado, consagrado? Diga aleluia. Ah, glória a Deus. Você vai ter o melhor ano da sua vida. Diga aleluia. Melhor ano da sua vida. Eu creio que esse ano 2019 vai ser um ano abençoado para a igreja, vai ser um ano abençoado para a sua vida, vai ser um ano abençoado para a nação brasileira. Eu creio que vai ser um ano tremendo de Deus para nós. Mas, como eu disse, eu vou ministrar amanhã, você precisa criar imagens bíblicas na sua mente. As imagens definem os seus pensamentos. Seus pensamentos definem as suas palavras, e as suas palavras definem as suas atitudes, mas uma atitude repetida vira o seu caráter. E muitas pessoas estão vivendo porque tem uma imagem negativa das coisas, e o Senhor quer mudar essa imagem dentro de nós, para que nós possamos entrar 2019 com uma imagem correta da parte de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amanhã nós iremos começar às 21h30. Iremos terminar 00:15 ou 15:45 da manhã. É brincadeira. Já anunciaram o jantar aí 00:30, irmãos. Nós temos que terminar 00:15, amém? Você é nosso convidado, traga um Red Bull, glória a Deus, e Deus vai fazer na sua vida. Mateus capítulo 6, verso de número 33. Eu vou ler 2 versos para nós começarmos. 2 versos. Mateus capítulo 6, verso de número 33. Não deixa ninguém conversar com você agora. Porque tem uns irmãos que eles vêm para o culto, né, para conversar e atrapalha o outro. Esses dias um irmão me procurou e falou: pastor, eu estava sentado e os irmãos conversando atrás de mim, eu tive que chamar a atenção deles. É muito ruim, né? Na igreja, o irmão tem que chamar a atenção do outro porque está conversando muito. Mas hoje Deus vai falar com você tremendamente. Buscai, pois, em primeiro lugar. O que você tem que buscar em primeiro lugar na sua vida? Primeiro lugar. São palavras de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. O que são as outras coisas? Eu não vou ler o texto. Mas Jesus fala sobre elas. Comer, vestir. O Senhor vai falando sobre elas. E dizendo que essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Hoje o que muita gente fica tentando é buscar as coisas. E deixa por último lugar o reino de Deus. Mas Jesus está dizendo, se você buscar em primeiro lugar o reino, as outras coisas serão acrescentadas. Acrescentadas. Romanos capítulo 11, verso 36. 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Não podemos ler até esse ponto? 1, 2 e... Porque dele... Aí ele completa, a ele, pois, a glória eternamente. Ou seja, porque dele, Jesus, por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. Deus é o centro. Você pode falar isso para o seu vizinho? Deus é o centro. Deus é o centro.
Deus é o centro de tudo. Eu sei que muitos irmãos pensam que tudo é em função deles. Olha para cá. Muitos irmãos pensam que tudo é em função dele. Ele acha que os céus têm que orquestrar ao seu favor. Ele acha que tudo tem que ser para ele. Que Deus é um trabalhador a seu favor. É fato, a Bíblia diz que Deus trabalha a favor daqueles que o amam. Sim, mas muitos irmãos pensam que tudo é em favor deles. E há igrejas que pregam que tudo é em favor do homem. Então você vai ver muitas igrejas, as pessoas vão e elas querem buscar tudo em função delas. É o ego sobre o ego em cima do ego, sabe? E é preocupante. Preocupante por quê? Porque a Bíblia diz que a marca da besta, qual que é o número da marca da besta? Por que 666? O número 6 na Bíblia é o número do homem. O número 6 na Bíblia é o número do homem. Por que é o número do homem? Porque o homem foi criado em qual dia? No sexto dia. Então 6 é o número do homem. Quando a Bíblia diz que a marca da besta é 666, quer dizer o homem e o homem. Ou seja, o homem no centro, tirando Deus do centro. Deus é o primeiro, Deus é o centro de tudo. A Bíblia diz que nada do que foi feito se fez, senão através de Cristo. Como que as coisas foram feitas através de Jesus? Quando você vai para o capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia vai te dizer o seguinte: e disse Deus. No verso 2, o Espírito está pairando sobre as águas, o Espírito Santo está lá. Deus diz, haja luz. Deus estava lá, Ele falou. Aonde está Jesus? Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Nada do que foi feito se fez sem Cristo. O mundo foi criado para Cristo. Tudo foi criado para Ele. Um dia eu encontrei um pastor que me disse o seguinte: pastor, você está enganado, tudo foi criado para o homem. Eu falei, você que está enganado. O mundo foi criado para o homem. Deus criou um jardim, criou os animais, tudo para o homem. Mas todo mundo e o homem foi criado para Cristo. Está me entendendo ou não? A igreja é de Cristo. Cristo comprou a igreja com seu sangue. Mas a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é a noiva de quem? Noiva de quem? De Cristo. Nós somos dele. Ele é aquele que era antes da nossa criação, Ele é aquele que é durante a nossa criação, e Ele é aquele que há de ser depois de nós, porque tudo é para Ele. Mas muitos irmãos não têm a mentalidade correta, e ele vive num egoísmo, um egocentrismo, achando que tudo é em função dele. Deus tem que me abençoar, Deus tem que me dar mais dinheiro, Deus tem que... E tem mesmo, Deus vai te dar. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu quero dizer que não faltará dinheiro para você, não faltará saúde para você, não faltará casamento para você, não faltará o que mais para você? Carro, casa, filhos. Está querendo ter filho? Vai ter uns 10, vai ter uns 15, um time de futebol. Deus vai te dar, vai te abençoar. Rafael estava tocando aqui. Cadê o Rafael? O que foi feito do Rafael? Olha lá, ó. Rafael tinha um filho. Que bênção, um menino. Corre para lá, corre para cá. Falou, vou ter mais um. O que Deus fez com você? Fala a verdade. Mandou 2 logo. Aí ele queria ter 2, agora ele tem 3. Deus é assim, Deus surpreende. Eu quero dizer que nesse ano, Deus vai surpreender você. Mas não é tudo em função de nós, é tudo em função dele. Nós viemos do culto para quê? Nós vamos ser abençoados com certeza. Você vai sair daqui abençoado, mesmo que você não compreenda totalmente a palavra. Existe um ambiente poderoso aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui e Ele move no seu coração. Mas nós viemos aqui para adorar Ele. Nós viemos aqui para receber dEle. Nós estamos aqui para entronizar Ele, para reconhecer Ele. O que é adoração? Adoração é dizer, eu não sou, o Senhor é.
Todas as vezes que você ergue as mãos para o Senhor e diz: você é o centro, você é o rei, o Senhor é o Todo-Poderoso, eu não sou, o Senhor pode. Você está adorando e dizendo que realmente você não está no centro, mas Ele está no centro de todas as coisas. Entender isso é chave. Tudo foi feito para Ele. Ele é poderoso, Ele é o Criador, Ele é Senhor, Ele é Rei, tudo isso que nós cantamos Ele é. Mas sabe de algo? De todos os nomes que Deus poderia escolher para ser chamado, Ele poderia ser chamado de quê? Mestre. Ele poderia ser chamado de Senhor. Ele poderia ser chamado de tudo, mas o nome que Ele escolheu foi qual? Gálatas capítulo 4, verso 6. Qual o nome que Ele escolheu para ser chamado? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que chama o quê? Abba Pai. De todos os nomes que Ele poderia ser chamado, Deus escolheu ser chamado de Pai. Pai. Você não é órfão, você tem um Pai. E por mais que o seu pai não possa te dar tudo que você precisa, tem um Pai celestial que te abençoa. Por mais que todos possam te abandonar, todos possam te deixar, você tem um Pai que nunca te deixa. Ele sempre estará com você. Ele escolheu ser chamado de Pai. Por que Ele escolheu esse nome? Porque é assim que Ele quer relacionar conosco. Ele quer relacionar comigo e com você como Pai. E você com Ele como Filho. Agora, que tipo de relacionamento é esse? Que tipo de relacionamento é esse? Como que um como que um filho lida com o pai? Vou te falar 3 coisas. Se você não faz, você está com problema. Filhos obedecem os pais. O que eu disse? Filhos obedecem os pais. Eu fico olhando. Principalmente rapaz e moça, quando vão casar, eles querem ignorar os pais. E a maioria deles, o que acontece? Você não tem coragem de falar? Isso. Quebra a cara. Por quê? Pastor, quem que escolhe? Sou eu ou sou minha mãe? Os dois. Quem que escolhe, eu ou meu pai? Os dois. Como que é isso? Você vai ignorar seu pai? Filhos obedecem os pais. Você é filho de Deus, sim ou não? Quem tem Bíblia aí, levanta ela para o céu. Então você tem que obedecer ao seu pai. E a vontade do seu pai está na Bíblia. Eu já vi tantos irmãos dizendo assim: não, pastor, eu creio, eu tenho fé, eu amo a Deus, mas isso aqui eu não vou obedecer não. Não dá. Por quê? Porque ele não entendeu o princípio. Filhos obedecem os pais. Segundo, filhos engrandecem os pais. Pastor, como é que eu vou engrandecer meu pai? Meu pai é ignorante, meu pai não sabe ler, meu pai não sabe conversar, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Não interessa as qualificações do seu pai, ele é o seu pai. Você tem que engrandecer o seu pai. Quando nós adoramos, nós engrandecemos a Deus, reconhecemos quem Ele é. Quem está me entendendo? Filhos engrandecem os seus pais. E filhos honram os pais. Essa semana eu sentei com o irmão para conversar. Eu posso falar, não é? É um pastor, mas ele não é pastor aqui, já foi enviado há algum tempo. Ele sentou comigo para conversar. E ele falou: pastor, o meu dinheiro não dá e tal, minha mãe ganhou um salário mínimo, eu não sei como é que eu faço. Falei: lógico, você tem que ajudar a sua mãe. Falei até a quantia que ele tinha que dar. Ele falou: não tem jeito. Eu falei: tem, é só você vender esse carro seu. Vende esse carro, compra um carro mais barato. Deixa eu falar algo para você. O que é honra? Honra é dinheiro. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Tem que honrar a vida deles. Entende? E às vezes tem muita gente que quer honrar de palavras, mas não quer dar dinheiro. Mas tem que abençoar com dinheiro. Meu pai e minha mãe não precisam, não interessa se precisa ou não. Você tem que dar. Quem está me entendendo? Tem que dar, tem que abençoar.
Entende? Então, filhos honram os pais. Filhos honram os pais. Você honra colocando Deus em primeiro lugar. Fala para o seu vizinho, você honra Deus colocando Deus em primeiro lugar. Quando você coloca o outro em primeiro lugar, isso é honra. Deixa eu dar um exemplo para você. Vários retiros que eu vou pregar, os irmãos, os pastores de rede fazem retiro, e aí, ou programações aqui da igreja, e tem comida. Aí na hora da comida, eu estou lá sentado, aí o pastor fala, não pastor, pode ir lá e colocar. Eu falo, não, mas tem fila. Ele fala, não pastor, mas você vai ser honrado, você pode colocar primeiro. Quando eles me dão a preeminência de colocar a comida primeiro, o que é isso? Honra. Eles estão me honrando. Eu sei que tem irmãos que não gostam. Fala, quem que é esse pastor? Eu estou aqui na fila, rapaz. E ele vem aqui, pega o prato e vai colocar a comida primeiro? Safado. Entende? Mas ele está me honrando. Entende? É honra. Você convida alguém para comer na sua casa. Você come, depois você fala, ei, visitante, pode comer. É assim. Isso é honra? Não, isso não é. Honra é ser o primeiro. Honra é ser o primeiro. Então, quando você dá primazia para alguém, você está honrando alguém. Por isso que nós não cremos em relacionamento sexual antes do casamento. Porque é honra ser o primeiro. Você deveria dar essa primazia para o seu marido. Quantos estão me entendendo? É assim que funciona. Foi feito assim. Nós somos criados assim. Ser o primeiro é honra. Você honra dando o primeiro lugar. Primeiro lugar. Muitos irmãos não entenderam ainda o que é honra. Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos de honra. De gente que colocou Deus em primeiro lugar. Se você tem Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 7. Eu falei Coríntios? É Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7. Isso mesmo. Acompanha comigo aqui. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão. Preste atenção na história. Eu sei que você conhece, mas é bom reavivar verdades no seu coração. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te faça. Se Deus fizesse essa pergunta para você, irmão, aparecesse para você na virada do ano, na sua sala, ou no seu quarto, e falasse para você, pede o que você quiser. O que você pedia, Salgado? Pede o que quiser. Pode pedir. O que você pedir agora, eu vou te dar. Meu Pai Celestial. O que você pediria? Tem umas irmãs que iam pedir para casar. Tem uns irmãos que iam pedir para casar. Pede o que queres. Verso 8. Respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai. A mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituístes rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Verso 10, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? O que ele pediu para Deus? Ele pediu sabedoria. Ele disse, Senhor, o Senhor me colocou como rei sobre um povo numeroso, me dá sabedoria para poder governar este povo. Verso 11, disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste, o que ele não pediu? Riqueza, bens e honra, e nem a morte dos que te aborrecem, ou dos teus inimigos, nem tampouco pediste uma longa vida, longevidade,
mas sabedoria e conhecimento para poderdes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Olha o verso 12 agora. Sabedoria, o que você pediu, e conhecimento, são todos dados a ti. Eu vou te dar o que você pediu. Porém, eu vou te dar riqueza, bens, honra, quais não teve em nenhum rei antes de ti. Depois de ti não haverá. Meu Deus do céu, entenda o princípio. Quando o Senhor pergunta a Salomão, parece um teste, mas não é. Ele estava disposto a dar para Salomão tudo que Salomão pedisse. Mas Salomão, ao invés de pedir riqueza, ao invés de pedir a morte dos seus inimigos, ao invés de pedir uma longa vida, Salomão pediu sabedoria para fazer a obra de Deus. Ele pediu unção para fazer a obra de Deus. Ele pediu graça e favor para liderar uma célula. Ele pediu graça e favor para ser um instrumento para ganhar vidas. Estou traduzindo para você. E por que ele pediu isso? Deus falou: porque você buscou em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, eu vou te dar a riqueza que você não pediu. Irmãos, você não tem noção. O tabernáculo foi construído por Moisés. De fato, tinha muita coisa de ouro. Os objetos eram de ouro, a madeira era revestida de ouro. Depois, esse tabernáculo passa e vem Davi com o afinco de construir o templo, mas não construiu, quem construiu foi Salomão. Você não tem noção da riqueza que tinha no templo. Você não tem noção da quantidade de ouro, de coisas de ouro maciço, piso de ouro, tudo de ouro. Por quê? Tamanha era a riqueza. A história diz que o povo vinha de longe para conhecer a riqueza, para ver a riqueza de Salomão. No tempo de Salomão foi o tempo de mais paz. Deus não matou os seus inimigos para Salomão, como Deus falou para ele. Você não pediu a morte dos seus inimigos, mas foi o tempo de mais paz que teve. A Bíblia diz que Salomão tinha 1000 mulheres. 1000 mulheres. É um negócio assim, não tem nem como imaginar. É difícil até de pensar. 1000 mulheres. Como que Salomão conseguiu paz? Ele casou com a filha de todos os reis que eram seus inimigos. Todos os reis viraram o quê? Virou o quê? Sogro. Não tinha inimigos. Por isso que o reino de Salomão foi um reino de paz. Mas isso foi o quê? Sabedoria dada por Deus. Deus deu a ele sabedoria, mas não deu a ele só sabedoria, deu a ele a riqueza, uma longa vida, deu a ele a paz que ele precisava no seu reino. Tudo por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Fala para o seu vizinho, coloque Deus em primeiro lugar. Olha para cá, eu sei que há desejos no seu coração, sim ou não? Eu sei que há sonhos no seu coração que estão prestes a realizar-se. Eu sei que há desejos no seu coração que você não vê como eles vão se realizar. E talvez tenha desejos no seu coração que eu vou te falar só de fato um milagre sobrenatural de Deus para acontecer. Sim ou não? Mas eu vou falar algo para você. Coloque Deus em primeiro lugar. E você verá que coisas que parecem impossíveis acontecerão de maneira poderosa. Eu tinha um casal de pastores que não podia ter filhos. E acontece que esse irmão, com o tempo foi passando, ele foi desesperando. E acontece que ele me procurou e disse: pastor, eu posso fazer um negócio extra ao ministério para me arrumar dinheiro, para fazer um tratamento com a minha esposa? Eu falei, nenhum problema, se não te atrapalhar na obra, você vai estar na minha reunião, você vai estar no jejum, você vai, tudo. Então tá bom. Ele comprou carro e começou a comprar e vender carros. Conseguiu um dinheiro. Foi lá, pagou o tratamento da esposa. Conseguiu ter um filho. Menino caro. Eu não vou falar para você o valor que ele gastou. Gastou um bom dinheiro para ter um filho. Mas o que acontece? Ele gastou,
E teve. Mas passou poucos dias não, um ano, 2, sei lá, não sei quanto tempo passou, ele teve outro filho. Só que agora foi de maneira natural. Não gastou um centavo para ter o menino. Deixa eu falar algo para você. Deus pode fazer grandes milagres na sua vida. Você acredita nisso? Que Deus pode fazer milagres na sua vida? Coloque Deus na posição correta. Ele é o primeiro. Se você colocar o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Quem recebe, diga aleluia. Todas as coisas serão acrescentadas. Segundo exemplo que eu quero te dar. Gênesis capítulo 8, verso 18. Gênesis capítulo 8, verso 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Isso aqui é a história de Noé, quando ele entrou na arca, passou o dilúvio, e agora a arca ancora no Monte Ararat. E ele pode sair então da arca. Saíram 8 pessoas, ele, a sua esposa, os seus filhos, as mulheres dos seus filhos, 8 pessoas saíram da arca. Preste atenção, você está, não me recordo agora quanto tempo eles ficaram, mas foi um bom tempo, talvez 40 dias, não sei quanto tempo foi, ficaram dentro da arca. O que você faria ao sair? Primeira coisa que você faria ao sair de uma arca. Suponhamos que eles ficaram 40 dias dentro da arca, fechados, com cobra, elefante, leão, jacaré, pássaros. Primeira coisa que você faria ao sair: pastor, eu vou fazer uma caminhada no campo, vou fazer um ciclismo, né? Fazer uma academia, eu vou fazer uma corrida, eu vou tomar um banho no rio, vou fazer alguma coisa. O que Noé fez? Verso de número 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu um sacrifício sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi fazer um culto a Deus, para colocar Deus em primeiro lugar. Preste atenção, quantos irmãos são empresários, mas não faz uma reunião na segunda de manhã com seus funcionários? Coloque Deus em primeiro lugar. Pastor, eu não sou o dono da empresa, mas então organiza lá com os irmãos, chama todo mundo, consagra a semana diante de Deus, coloque, engrandeça Deus. Pastor, eu não quero coagir meus funcionários, porque eu sou o patrão. Pois é, o diabo coage todo mundo. Você também pode, entende? Você não vai obrigar ninguém, mas tira meia hora. Fala, meia hora aqui vai ser um culto de segunda-feira. Todos os funcionários participam. Nós vamos ler a Bíblia, vamos orar e vamos consagrar essa semana. Engrandeça e coloque a Deus em primeiro lugar. O que você faz? Primeiro dia que você chega na cidade, primeiro dia da semana, primeiro dia do ano, sabe, primeiro do dinheiro que entra na sua carteira, você coloca quem em primeiro lugar? Eu vejo tanta gente colocando outras coisas em primeiro lugar. Uma pessoa falou, ligaram na casa dele, deixaram um recado, disseram para ele, ó, o pessoal da companhia te ligou. Ele falou, pois é, tem um monte de companhia me ligando, eu sou uma pessoa muito requisitada. Tem companhia de telefone, tem companhia de água, companhia de energia, todos estão me ligando, me cobrando. Porque ele é muito requisitado pelas companhias. Por que eu estou falando das companhias?
Porque muita gente, ao receber o dinheiro, ele pensa em primeiro lugar em quê? Pagar a água, energia, o telefone, a despesa de casa. Se sobrar, ele dá para Deus. Eu te pergunto, Deus é primeiro lugar? Não, dessa forma não. Primeiro deve ser de Deus, porque o primeiro consagra o resto. Mas isso é tudo na nossa vida. Tudo que você faz deve engrandecer a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Você tem um grupo de futebol. Por que antes de jogar bola não ora? Você tem um grupo de corrida. Por que antes de correr não reúne todo mundo e ora? Tem um grupo de motociclista. Por que antes de andar de moto não ora? Não engrandece a Deus? Por que não usa isso com o propósito de engrandecer o nome daquele que merece? O Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há, diz a Bíblia. Ele que nos criou, nós estamos aqui porque Ele nos chamou e nos salvou. Você acha que você escolheu o Senhor? Você não escolheu, Ele te chamou e o chamado foi irresistível. Por isso você está aqui. Preste atenção. Nós precisamos colocar Deus no lugar que lhe é devido. Ele é o primeiro. Primeiro. Fala para o seu vizinho, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Quando Noé coloca Deus em primeiro lugar, Deus vira e disse, agora os tempos vão mudar. Eu não vou destruir a terra mais com água. Não vou destruir. Por isso que o pessoal fala, agora a terra vai ser destruída com fogo. Não, a Bíblia não diz que vai destruir a terra com fogo. A Bíblia diz que a terra será purificada com fogo, mas nós não estaremos aqui mais. Porém, preste atenção, Deus mudou a sua maneira. Por que mudou? Porque Noé, a primeira coisa que ele fez foi fazer um sacrifício, e a fumaça da adoração subiu, e o Senhor aspirou o suave cheiro da sua adoração e disse, eu não vou mais destruir a terra como eu destruí. E agora vai ser o seguinte, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Vai ter colheita para o homem. O meu favor vai estar sobre a sua vida. Deus mudou, porque Noé colocou Deus em primeiro lugar. Terceiro exemplo. 1 Samuel capítulo 1, verso 24. São só 3 exemplos. Eu quero encerrar com esse aqui. 1 Samuel capítulo 1, verso de número 24. Essa história de Ana, você conhece. A luta de Ana era para ter um filho. Não tinha filho. Ele tinha outra esposa, o Eucana lá, e tinha a Penina, e a Penina o tempo inteiro criticando a coitada da Ana, e porque ela não podia ter um filho, não podia ter filho, e aquela luta constante. Ela ia para a igreja de manhã, todos os dias, e orava e chorava amargamente na presença do Senhor, pedindo um filho. Tudo que ela pedia era um filho, até o dia que ela fez um voto. Qual voto que ela fez? Se o Senhor me der um filho, se o Senhor te lembrares da tua serva, e lhe deres um filho, eu vou dar ele de volta ao Senhor, ele será consagrado ao Senhor, eu devolvo ele para o Senhor. O que Ana estava fazendo naquele momento? Colocando Deus em primeiro lugar. Havendo o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição e o que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Eu vou te dar 3 exemplos, eu poderia te dar muitos outros.
Davi colocou Deus em primeiro lugar quando ele tocou a sua harpa lá na malhada, e Deus o colocou lá no governo. Abel colocou Deus em primeiro lugar quando deu do fruto das suas ovelhas um sacrifício para Deus. Mas Ana é um exemplo que eu queria destacar aqui para você, porque o que ela mais desejava era ter esse bendito desse filho, e uma vez que ela teve, ela renunciou o seu sonho e deu de volta para Deus. Meu Deus do céu, tudo que ela queria ter um filho, ela tem um filho e agora vai ficar sem ele. Que garantias ela tinha que ela iria ter mais filho? Que garantias ela tinha? Não tinha nenhuma garantia, mas ela creu. Não só creu, mas ela teve disposição de colocar Deus em primeiro lugar. E quando ela colocou em primeiro lugar, um milagre aconteceu na vida dela. Olha o capítulo 2, verso 5. 1 Samuel 2, 5. 1 Samuel 2, 5. Isso. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. O que ela diz agora? Até a estéril, que era eu, teve quantos filhos? Quantos filhos? 7 filhos. Ela devolveu um, ficou com quantos? 6 filhos. Por que ela teve 6 filhos? Eu não sei. Eu deduzo, porque ela honrou a Deus. Deixa eu te falar algo para você. Quando você honra a Deus, Deus honra você. Você pode dizer um amém? Quando você honra a Deus, Deus honra você. Mas muitos irmãos não entenderam esse princípio de honrar a Deus, colocando a Deus em primeiro lugar. Rapidamente, quais são as consequências de alguém que coloca a Deus em primeiro lugar? Quais são as consequências? Primeiro, 2 Crônicas 16, 9. Olha o que a Bíblia diz. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, até sobre a sua casa, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é o quê? Totalmente dele. Você coloca Deus em primeiro lugar no seu coração? Se você deu primeiro lugar no seu coração para Deus, a Bíblia está dizendo que Deus se fará forte para com você e a sua casa. Seu coração. A Bíblia diz que do nosso coração procede todas as saídas da vida. As coisas boas e as coisas ruins procedem do nosso coração. Quem tem o primeiro lugar no nosso coração? As paixões que nós temos. Quem são as paixões que nós temos? É o futebol? É o esporte? É o dinheiro? É o trabalho? Quais são as paixões? Primeira paixão da nossa vida é o Senhor Jesus. Se Ele tem o primeiro lugar, eu quero dizer que Ele vai se fazer forte no seu trabalho, vai te dar tudo que você quer. Eu tenho vontade de escalar montanha, pois Ele vai te dar condições de escalar todas as montanhas. Você vai escalar o Everest. Está me entendendo? Deus vai te dar, vai te abençoar, mas o primeiro lugar é dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Primeiro lugar. Segundo, olha, continuando o texto de deixa eu voltar lá no texto, de Salomão, projeta para mim aí, 2 Crônicas, capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 1, verso de número 11. Já li com você, só vou repetir. Disse Deus a Salomão, porque foi este o desejo do teu... Qual foi o desejo do coração? Primeiro lugar, as coisas de Deus. Mas por que você colocou Deus, me colocou em primeiro lugar? Então eu vou te dar riqueza, vou te dar paz, vou te dar tudo que você precisa. Quando você faz as escolhas certas, quando você honra a Deus, quando você engrandece o Senhor como um filho que honra o Pai, Deus então te dá tudo o que você deseja, e às vezes até o que não deseja, nem pensava em ter, e Deus te dá. Eu conheço a vida de muitos irmãos aqui. Dos mais novos talvez não.
Mas muitos irmãos antigos aqui eu conheço. Eu vou falar algo para você. Olha aqui para mim. Muitos irmãos aqui nem sonhavam ter o que tem hoje. Acredite em mim. Denis, aleluia. Sonhava ter o que você tem hoje? Você não sonhava, isso eu tenho certeza. Vocês nem imaginavam onde Deus ia colocar vocês. Não é diferente com o Salgado e a Soraya. Não é diferente com o Onilson que não está aqui. E muitos irmãos que eu conheço aqui. Que Deus, Marcelo, você não sonhava. Muitos desses irmãos eram vendedores de secos e molhados. Deus deu empresas. Deus abençoou. Eu conheço a vida deles desde quando andava de moto. Hoje os bichinhos andam com os carrinhos bons. Deus está abençoando eles. Por quê? Porque preste atenção. Deus pode dar até o que você nem espera. O que você nem imagina. E eu vou te falar para vocês, que eu estou citando um exemplo, é só o começo daquilo que Deus irá fazer. Deus é Deus de coisas grandes, e Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Você pode pôr a mão no ombro do seu vizinho e dizer: Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Grandes. Digo aleluia mais forte. Mas nunca esqueça do seu lugar e do lugar de Deus. Ele é o primeiro lugar na sua vida. Diga aleluia. Se buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quais são as consequências? Gênesis capítulo 8, verso 21. Qual que foi a consequência quando Noé colocou Deus em primeiro lugar? E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir os viventes como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Eu sei que você olha isso aqui e não entende. Entende? A vida não é feita só de alegria. A vida é feita de alegria e de tristezas. A vida não é feita só de sol. A vida é feita de sol e de noite, lua. Por que isso? Sim, vai ter tempo de frio, tempo de calor, vai ter tempo de chuva e tempo de seca. Por quê? Porque Deus está dizendo: agora eu vou abençoar você. Vai ter o tempo de plantar e vai ter o tempo de colher. Vocês podem ficar tranquilos, porque vai ter uma aliança. Todas as vezes que começar a chover e tiver um pouquinho de sol, vai ter uma aliança minha, mostrando para você: eu não vou amaldiçoar mais a terra, pelo contrário, eu vou abençoar as obras das suas mãos. Tudo que você semear, eu vou te dar a colheita. Ele está dizendo: eu vou dar favor sobre a sua vida. Pode abrir a empresa que eu vou te honrar. Pode entrar naquele negócio que eu vou te abençoar. Pode começar aquela célula que eu vou multiplicá-la. Pode ir para o ministério que eu vou fazer de você um pastor. Pode casar que eu vou te dar o fogão e a cama. É isso que o Senhor está dizendo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus te abençoa. Coloca o favor na sua vida. Por último, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus vem e multiplica o que você tem. 1 Samuel 2,5. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril teve 7 filhos. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus multiplica aquilo que está nas suas mãos. Preste atenção. A Bíblia diz que tinha 5.000 homens sem comer. Jesus estava com os discípulos, 5.000 homens. Se tinha 5.000 homens, tinha 10.000 mulheres. Deu quanto? 15. Se tinha 15.000 adultos, quantas crianças você acha que tinha? Mais 15. Então tinha 30.000. 30.000 pessoas, uns pãezinhos e uns peixes. Jesus poderia ter o mesmo pensamento dos apóstolos, mas Jesus pegou os pães e
primeiro ergueu e consagrou a Deus. E porque ele consagrou a Deus, ele agradeceu por aquilo que ele tinha, pelo filho que ela devolveu, estou falando de Ana, que Jesus multiplicou e foi distribuindo os pães e os peixes, todos comeram e sobraram 12 cestos cheios. Ana honrou a Deus, dando a Deus o filho que ela havia pedido, mas Deus deu para ela mais 6 meninos catarrentos. Falou: você quer menino? Então tá bom, me dá esse aí, o resto eu vou te dar. Eu penso que depois de algum tempo ela arrependeu. Brincadeira. Tanto menino correndo na casa, tanta vacina, tanto exame do pezinho, tanta fralda. Eu tive 2, eu acho que as fraldas que eu comprei para essa meninada dava para comprar um carro, sem exagero. Imagina 6. Deus multiplica quando você o coloca em primeiro lugar. Fala para o seu vizinho aí, Deus multiplica quando você coloca Ele em primeiro lugar. Olha aqui para cá. Eu quero te convidar hoje a ter a experiência de colocar Deus em primeiro lugar. Romanos capítulo 11, verso 16, eu estou encerrando. E se forem santas as primícias, a primeira parte da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa, separada para Deus, a raiz, também os ramos o serão. Toda vez que você dá para Deus o primeiro, o resto é santificado. O resto é santificado. Fique de pé onde você está. Antes de tirarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós vamos cantar uma canção. Vamos cantar aquela canção, cadê o Marcos? Toma o teu lugar, né? Rei dos reis. Preste atenção. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Como que eu faço isso? Comece aqui agora, engrandecendo o Senhor. Diga que Ele é o Rei, não há outro, não há outro. Nós não somos, nós não governamos, quem governa é Ele, quem faz é Ele. Sabe, Ele merece toda adoração, todo louvor e toda glória. Deus não divide a sua glória com homens, Deus não divide a sua glória com ninguém. Aonde há o sol brilhando, não precisa de estrelas para brilhar. Se Jesus está presente, nós não precisamos de estrela nenhuma, nós precisamos do sol da justiça nas nossas vidas. Diga aleluia! Oh Senhor, cante essa canção em nome de Jesus.